E boa noite a todos que vai me assistir com exclusividade. Hoje a aula eu vou mostrar para vocês, por lei, quando a pessoa, independente se ela tem várias passagens pela polícia ou pela justiça, quando ela de fato é reincidente em crimes ou não. Isso não tem nada a ver se a pessoa tem só uma passagem ou 10 passagens. Isso é quando a pessoa é condenada mais de uma vez. Vocês vão entender melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, deixa o like e compartilhe também. Eu sei de qual, mas eu vou ler para vocês. O artigo é o 63 do CP. CP significa Código Penal. De acordo com o artigo 63 do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime. Mas olha que interessante. Cometer não é ser acusado. Cometer é isso aqui, ó. Depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, tem o condenado pelo crime anterior. Gente, muitas pessoas têm uma equivocação errada. Por que eu estou falando isso para vocês? Reincidente é aquela pessoa que ela foi condenada mais de uma vez por lei. Um exemplo, a pessoa cometeu um crime de roubo. Aí ela foi presa, foi provada, ela foi condenada e ela saiu do sistema prisional e pagou a pena dela. Aí lá na frente ela comete um outro roubo e ela é condenada novamente. Aí é considerado reincidente. Por quê? Porque ela foi condenada mais de uma vez. Ou se ela já foi condenada, um exemplo, em um crime, em um artigo, um exemplo, ela foi presa por roubo, foi provado e comprovado depois do trânsito julgado, ou seja, o julgamento, a audiência jurídica, que a pessoa foi condenada, ela paga a pena dela dentro do sistema prisional, ela sai, termina pagando em liberdade condicional ou prisão domiciliar, e lá na frente ela comete um outro crime, um homicídio ou um tráfico de droga, e ela é condenada depois que há o julgamento, o trânsito julgado. Aí ela é considerada reincidente. Isso, ó, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Vamos dar um exemplo. A pessoa cometeu um crime no Brasil e cometeu um crime em outro país, ou cometeu um crime no estado e no outro estado. Ela já tinha sido condenada em um estado. Um exemplo, no Goiás ela cometeu um crime, foi provado, teve o trânsito julgado, o julgamento, a pessoa é condenada. Aí ela comete um outro crime lá no Distrito Federal. Ela vai ser considerada reincidente. Por quê? Porque por mais que ela cometeu um crime em estados diferentes, mas ela o quê? O CPF da pessoa é o mesmo e o nome da pessoa é o mesmo. Então, na vida pregressa dela, independente do lugar que ela cometeu o crime, ela já tinha cometido um crime anterior e tinha sido provado e condenado. Nesse caso, a pessoa é reincidente. Ou se ela cometeu em outro país, depois em outro, a vida pregressa dela já conta no histórico que ela é de fato reincidente, quando foi condenada duas vezes. Entender essa parte? Vamos para a segunda parte agora para concluir. Só que ser reincidente é como eu falei lá no começo. Isso não é quantas vezes que a pessoa teve passagem pela polícia. Isso é quando a pessoa de fato é provado contra ela e depois que tem o julgamento ela é condenada mais de uma vez. Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa tem 10 passagens pela polícia. A polícia prende a pessoa, entendeu? Independente acusa ela ou as vítimas acusam, vamos dar um exemplo. Aí a pessoa passa uma vez dentro do sistema prisional e tem o julgamento dela ou o júri popular, quando é crime hediondo, e a pessoa é condenada. Beleza. Mas vamos supor que a pessoa foi condenada uma vez. Aí, depois que ela foi condenada, ela é acusada de outros crimes. Só que ela fica presa, fica detida. Mas quando tem um trânsito julgado, o julgamento ou o júri popular, a justiça vai ver o futuro dessa pessoa, o que acontece? A pessoa é absolvida dos outros crimes. Ou seja, ela foi presa 10 vezes, 9 vezes ela foi absolvida e uma vez condenada. Ela não vai ser considerada reincidente. Ela vai ser considerada réu primário.
Por quê? Porque para ser reincidente a pessoa tem que ser condenada após o trânsito em julgado ou no trânsito em julgado, que é de frente à justiça. Vamos dar um exemplo, a pessoa foi presa 5 vezes, 4 vezes ela foi absolvida e 1 vez ela foi condenada. Então ela não é reincidente, ela é réu primária de infrações penais e delitos. Por quê? Porque ela foi presa 5 vezes, mas condenação só foi 1. E reincidência é quando há mais de uma condenação. Um exemplo, a pessoa ela vai presa num crime e ela é absolvida. Ficou presa, mas no dia do trânsito e julgado ela foi absolvida. Depois tem uma outra audiência. Aí no segundo crime a pessoa é condenada. Aí ela é considerada réu primário. Por quê? Porque por mais que ela foi presa 2 vezes, da primeira houve uma absolvição e da segunda houve a condenação. E se a pessoa foi presa 10 vezes, ela foi presa, mas quando teve o trânsito e julgado não teve prova, ou o judiciário ou a justiça absolveu ela. Ela foi presa várias vezes, como eu citei aqui, mas se ela foi absolvida e tudo, a ficha da vida pregressa dela é limpa. Então, resumindo e recapitulando, reincidência no Código Penal pela justiça é quando a pessoa é condenada 2 vezes. A pessoa pode passar na televisão 10 vezes sendo presa, 20 vezes sendo presa. Se ela foi condenada só em 1 ou em nenhuma, ou foi condenada em 1 e absolvida em 19, ela não é reincidente. Agora, se ela foi absolvida 2 vezes ou mais de 2, um exemplo, ela foi presa 15 vezes, 10 ela foi absolvida e 5 foi condenada, então ela é reincidente. Por quê? Porque teve mais de uma condenação por lei. Essa aula é no artigo 63 do CP do Código Penal. O que é réu primário? Depois eu vou dar uma aula mais na frente. Fique para você que é advogado, que vai advogar, que estuda sobre leis. Você entendeu o que é reincidência? Você assista essa aula, essa live do começo até o fim. Se você não entender, volta, pausa que você vai entender. Valeu Brasília, valeu Brasil, eu falei do Código Penal, mas isso vale para todas as esferas do direito. Valeu Goiás, valeu Porto Alegre, valeu Brasil e até a próxima aula, se aquele lá de cima permitir. Tchau, tchau.